Jesus. Vamos fazer uma oração pelo Danilo, justificando. A bispa Alessandra era para ter hoje ministrar a palavra, mas ela ficou doente, mas ela mandou um servo de Deus aqui para ministrar a palavra diretamente dos céus. Amém? Gostaria que a igreja estendesse suas mãos para cá, em nome de Jesus. Vamos estar orando pela vida dele. Soberano Deus, Pai, que está a vida do seu filho, Pai, que dentro que ela está na sua ordenança, no seu querer, Pai, vai repreender o seu todo elefante, meu Pai, que estiver ministrando a sua palavra, e quando a sua palavra é ministrada, meu Pai, em favor da sua igreja, Pai, que haja cura, transformação, milagre, Senhor, tudo aquilo que está travado, meu Pai, venha destravar, pelo nome santo do Senhor Jesus, Pai, que ele seja um canal de bênção, meu Pai, em suas mãos, Pai, que ele venha falar com a sua igreja, meu Pai, colocamos eles diante ao Senhor, pelo santo nome do Senhor Jesus, e glorificado, e aquele que quer glorifica e exalta em nome do Senhor. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém! É um motivo de muita alegria, porque esta noite nós temos o privilégio de estarmos na casa do Senhor para glorificar e exaltar o único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu convido os irmãos a abrir comigo vossas Bíblias. O tema dessa campanha, Atos, capítulo 9, o versículo de número 18, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 18. Quero desde já agradecer ao Eterno por mais essa muito rica oportunidade e responsabilidade que é poder ministrar a tua santa e gloriosa palavra. Quero louvar a Deus pela vida do pastor, de cada um dos obreiros, missionária Janaína, qual foi a interlocutora conosco para estarmos aqui. Deus abençoe. Assim como o pastor falou aqui, a bispa não pôde vir por motivos de saúde, mas ela pediu para que nós estivéssemos aqui representando ela, e eu creio que o nome do Senhor será glorificado. Eu tinha preparado o esboço, que a bispa falou para mim que não tinha tema que podia trazer. Aí quando eu cheguei, eu vi falando que era campanha, eu já perguntei para o presbítero, né? Campanha? Qual que é o tema? Aí ele passou. Eu dei uma lida rápida, e eu sempre tenho comigo, igreja, que se tem um tema, tem que ser pregado em cima do tema, porque foi o Espírito Santo de Deus que já conduziu no coração da igreja acerca dessa mensagem aquilo que Ele quer falar. Eu nunca fui um pregador de fugir de tema. Sempre quando tem tema, seja campanha, congresso, vigília, eu sempre procuro seguir o tema, porque eu sei que é aquilo que Deus Ele quer falar com a sua igreja. Amém? Amém. Assim diz a santa palavra do Senhor. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou-se a vista, e levantando-se, foi batizado. Podem sentar glorificando o Senhor. Amém? Quando nós olhamos e analisamos o texto de Atos dos Apóstolos, o doutor Lucas, ele traz agora uma continuação dos evangelhos. E quando nós entendemos o que de fato veio ocorrendo dentro deste livro, nós percebemos que verdadeiramente, durante um período de 10 dias, a igreja do Senhor Jesus, ela orava incessantemente, clamava incessantemente, e enquanto a igreja reunida no cenáculo, por volta de 120 pessoas juntas, unidas em oração, o inimigo das nossas almas achou que a igreja estava abandonada. O inimigo de nossas almas achou que a igreja agora não tinha mais quem cuidasse dela, quem intercedesse por ela, quem comprasse as suas brigas, as suas dores, as suas lutas e dificuldades.
O inimigo de nossas almas achou que a igreja estava órfã. Só que a Bíblia vai nos descrever que quando o Senhor Jesus ele ressuscita e quando ele passa as últimas instruções doutrinárias, questões éticas e morais para a igreja de Cristo Jesus, ele deixou bem claro e declarou: eu irei para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos, descerá do céu um Consolador. Perceba bem que quando nós olhamos a Bíblia e vamos para o período velho testamentário, nós olhamos o Espírito Santo de Deus ele sendo um agente claro em uma pessoa específica, entre algum homem ou uma mulher que Deus levantasse com autoridade e poder. Só que quando nós olhamos dessa forma, nós vemos que havia um período de declínio social e espiritual em meio à nação de Deus. O povo que se intitulava santo, que dizia ser santo, mas de verdade, bem verdade era, que vivia na imoralidade sexual, que vivia no adultério religioso, abandonando a Cristo como teu Salvador, adorando a outros deuses. A presença do Eterno já não estava mais no meio deles. É por isso que o Espírito descia, pastor. E quando ele descia, ele encontrava alguém que de fato estava separado, alguém que de fato estava na brecha, alguém que de fato entendeu que a santidade é inegociável e que a adoração só pertence ao Rei da Glória. Enquanto o Espírito descia, o interessante é entender que quando o Senhor tomava os seus profetas, não era apenas para apontar, porque nós vemos e entendemos que a maior vergonha que cobre a igreja na pós-modernidade a qual nós vivemos é o medo do apontamento, pastor. Só que quando eu olho para o livro do profeta messiânico, Isaías no capítulo 9, no versículo 2, ele vai dizer que sobre as terras de Zebulon e Naftali, sobre a Galiléia, eles estavam vivendo um período de densas trevas. A escuridão cobriu ao povo do reino do norte, mas de repente veio o raio de luz. Esse raio de luz se chama Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Porque quando nós olhamos para este texto, nós vemos que Jesus ele veio como raio de luz, porque no ano 725 antes de Cristo, a Síria toma o reino do norte como escravos. Só que eles tinham algo que eles faziam, era a mistura de povos. E nessa mistura, pastor, vem com eles a imoralidade, veio a cultura daquele povo. Como se não bastasse a imoralidade, veio a idolatria. Agora começam a outros deuses sendo adorados, e Jeová fica de lado. O grande eu sou agora já não é mais adorado dentro de Israel. É por isso que quando Jesus ele vem e se cumpre a profecia de Isaías no capítulo 9, no versículo 2, após o seu batismo, a primeira ministração do nosso Salvador é nas terras de Zebulon e Naftali, e se cumpre a profecia. Chegou o raio de luz, chegou a esperança, chegou a luz. Aquilo que estava em trevas agora não vive mais em trevas, mas agora a luz, a esperança, verdadeiramente a luz raiou sobre a Galiléia. O interessante é entender que quando tudo está escuro, não se tem um norte, não há uma localização. Nós não compreendemos onde estamos, mas quando se tem um pico de luz, o norte aparece. O interessante é entender que a Bíblia descreve que na Nova Jerusalém não vai haver sol e nem lua, pastor, mas o brilho do Cordeiro resplandecerá toda a cidade. Entenda bem que o brilho do nosso Salvador é tão intenso que
que aonde havia densas trevas, agora se fez luz, e aonde estava a escuridão, o pecado oculto agora foi revelado, porque aonde tem luz, aquilo que está encoberto é revelado, e verdadeiramente a luz veio para revelar o pecado. Só que quando o pecado é revelado, não é para nossa vergonha, mas é para entender, há uma necessidade em nossa alma. Eu preciso de Jesus, eu necessito de Jesus, porque se não houver perdão, não há arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem graça, não tem graça. A graça só vem se houver arrependimento. É por isso que este apóstolo, a qual vamos falar essa noite, ele diz: e vós sois salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que vós não se gloriem pelas vossas obras, porque nós temos que ter um entendimento: todo dom que foi nos dado pertence ao Senhor. A palavra dom significa charisma no grego, presente dado de bom agrado. Se nós olharmos e analisarmos, não somos merecedores de nada. Só que ele, pastor, olhou e se agradou em nós. Ele viu graça. Ele viu aquilo que nem nós poderíamos ver quando estávamos na senda de horror. Ele conseguiu enxergar aquilo que nós não poderíamos, porque o Deus a qual nós servimos, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é presciente. E ainda estando na cruz do Calvário, Ele viu essa noite e Ele sabia: sobre essa casa haveria verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, que verdadeiramente testificam na tua alma a existência de um Deus poderoso, a existência de um Deus vivo, a existência do Criador do céu e da terra. Mas quando nós partimos para esse texto e analisamos a história deste homem, Saulo, Paulo de Tarso, o leão dos apóstolos, nós vemos que outrora, Paulo, na carta aos Filipenses, ele vem dizendo com total glória, com total virtude, porque era um orgulho que ele carregava para si: sou judeu, da tribo de Benjamim, da mesma tribo do primeiro rei Saul. O meu nome é introduzido por causa disso, por causa do nome do primeiro rei. E eu sou fariseu, ou seja, eu sou príncipe da lei. Bem verdade é que eu conheço a Torá, bem verdade é que eu conheço o Deus que eu sirvo. Paulo, ele começou a perseguir a igreja porque ele achava que era uma seita. Paulo começou a perseguir a igreja porque ele não conseguiu ver o Cristo vivo, ele não conseguiu ver o Messias aguardado dentro da Escritura. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, ele vem dizer: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por quê? Porque por nós mesmos somos incapazes de cumprir a palavra, somos incapazes de ver as revelações que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. E por não termos a capacidade de cumprir as Escrituras e entender as revelações de Deus que aqui estão, o que nos sobrava, pastor, era a morte. E Paulo vem dizer: mas o Espírito vivifica. Porque toda vez que o pecado bater sobre a porta do teu coração, em verdade você vai declarar como o salmista disse: guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Porque quem traz a palavra é o Espírito Santo de Deus. Ela sela ela em nosso coração, sela na nossa alma. O Espírito de um verdadeiro adorador está selado pela palavra, está selado pelo Espírito Santo de Deus. Só que eu quero trazer alguns pontos em cima deste texto. O primeiro que nós vemos é a obediência. Perceba comigo que Paulo, ele era perseguidor.
ele perseguia a igreja de Cristo. E aqui neste texto, agora está inserido esta campanha. Nós vemos que Paulo ele pede cartas, pastor, ao sacerdote para ir até Damasco. Ele queria prender os cristãos que ali estavam. O interessante é entender que quando Paulo ele está a caminho de Damasco, uma grande luz, como assim, apareceu na Galiléia. Galiléia, outra hora conhecida como a Galiléia dos gentios. Galiléia, outra hora conhecida por ter uma doutrina estranha. Mas depois que o raio de luz apareceu, Galiléia verdadeiramente entendeu: o que nos surgiu foi o Rei da Glória. O que apareceu verdadeiramente foi o Verbo vivo, o Verbo encarnado está presente, e a esperança floresceu sobre a Galiléia. E quando Paulo está a caminho de Damasco, uma grande luz surge. Paulo cai de cavalo, ele cai sobre terra, e ele ouve a voz. Os soldados, os homens que o acompanhavam também ouvem, mas não conseguem ver nada nem entender. O interessante é entender o reconhecimento de Paulo, porque Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Toda vez que o judeu traz este termo, ou essa terminologia, Senhor, ele está reconhecendo autoridade, alguém de patente, alguém que realmente é superior a mim. E olha que Paulo vai dizer em Filipenses: eu sou fariseu, príncipe da lei, doutor em Israel. Mas agora Paulo conhece: mas este que fala comigo, é bem verdade que eu nem chego perto dos seus pés. É por isso que Paulo diz: quem és tu, Senhor? E Jesus se apresenta: eu sou Jesus a quem te persegues. Já foi louvado aqui, foi dito pela missionária Janaína que essa noite: ore pelos que te perseguem. Ore. Perceba que no argumento de Paulo com Jesus, para tentar entender quem era, Jesus diz a ele: sou Jesus a quem tu persegue. Igreja do Deus vivo, toda vez que o inimigo se levanta, a Bíblia nos ensina que a nossa luta é contra potestades e principados, não é contra carne nem sangue. Mas toda vez que o inimigo se levanta contra a igreja de Jesus, a guerra que ele está comprando não é contra a igreja, não é contra a sua vida, mas ele está comprando guerra, é com o dono da igreja, é com Cristo Jesus. É por isso que Jesus olhou para Paulo e diz: eu sou Jesus a quem tu persegue, porque perseguindo a igreja de Cristo, bem verdade é que está perseguindo a Cristo, e ai de quem perseguir a noiva do Cordeiro. Aquele que persegue o encontro com a noiva, já tem o encontro marcado com o noivo. E ai daquele que cai nas mãos do noivo. Perceba que Paulo, quando tem esse encontro, o Senhor já dá uma ordem: entra dentro da cidade, e lá te mostrarei visões o que terá que ser feito. O primeiro ponto que nós aprendemos é a obediência. Paulo entra e ele espera. 3 dias na espera, orando e jejuando. Quando nós começamos a entender isso, nós vamos entender que no versículo 17 ele diz: serás cheio do Espírito Santo. Porque quando Jesus sobe a súbita aos céus, ele diz: ficai em Jerusalém, até que logo sejais revestido de poder. O nascimento da igreja, ela se dá na obediência. Porque quando Jesus vai subir a súbita aos céus, tinha 500 pessoas. Só que quando o Espírito desce, depois de 10 dias, só tem 120. 380 cansou de esperar. Mas aqueles que ficam ouviram um som como um vento impetuoso.
falaram em línguas repartidas como que de fogo, presenciaram e vivenciaram do poder de Deus sobre as suas vidas, verdadeiramente foram cheios do poder, foram cheios do Espírito Santo, porque quando o Espírito verdadeiramente habita em nós, e podemos dizer, eu sou templo do Espírito Santo de Deus, verdadeiramente Deus nos usa com poder, com autoridade, com virtude, com unção e graça. Paulo, ele obedece, assim como a igreja. O princípio para ser cheio do Espírito é a obediência. Não tem como eu não obedecer e dizer, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus usa o pastor, traz uma repreensão e a igreja não aceita. Muitos murmuram, falam pelas costas. Como eu vou dizer que eu sou um homem de Deus e uma mulher de Deus? Deixa eu te contar algo aqui. Você pode até ser usado para entregar revelações, profecias, pode até falar em mistério, mas se não tem obediência, não tem pejorativa para dizer eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, porque Jesus ensinou bem claro, no grande dia, muitos vão dizer, Senhor, em teu nome eu preguei, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, e ele vai olhar e dizer abertamente, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. O primeiro pressuposto que tem que estar na nossa vida para dizer eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, é a obediência, A obediência foi o principal fator que deu início à igreja. A obediência foi o principal fator que alavancou o ministério de Paulo. A desobediência gerou a queda do homem dentro do paraíso. Porque a desobediência é a porta para todos os pecados. Porque na desobediência o que acontece? Aí eu não quero fazer e começa, e já vem logo em seguida a murmuração. Depois da murmuração começa a se levantar as calúnias, as contendas. Salmo 105, Deus ele vai dizer que aquele que se levanta com calúnia contra o teu irmão, ele destruirá. Perceba que há uma ira muito grande de Deus em cima disso. Provérbios 9, se não me falha a memória, versículo 16 diz que Deus ele abomina aborrece com 6 pecados, mas o 7º ele abomina, que aquele que fala acerca do seu irmão. Perceba bem que a desobediência ela é a porta de entrada para todos os pecados, e principalmente para a Juará, que é o pecado que Deus abomina. No Oriente Médio, os judeus, esse é o pecado que eles mais tomam cuidado para não cometer, porque eles sabem, Deus abomina. Mas na igreja, quantos têm vivido isso, pastor? É lhe dada uma repreensão, uma correção, e já vai para o irmão falar mal do pastor, já vai para o irmão falar mal do presbítero, já vai para o irmão falar mal da irmã. Igreja do Deus vivo. O segundo fato que cooperou para a igreja de Cristo Jesus dar o início é entender, ficaram 120 e eles estavam unidos, não estavam em contendas, estavam unidos, regozijando, alegres, porque eles entendiam a sua presença é importante. Eu preciso de você, eu preciso que você esteja aqui. E eles estavam reunidos em harmonia, em alegria e em oração, porque a oração é a chave da vitória, a oração é a chave da resposta. É na oração que verdadeiramente encontramos conforto, é na oração que verdadeiramente encontramos a presença do Eterno, é na oração que nós temos a certeza, eu estou nos braços daquele que me criou, eu estou na dependência de Deus. Porque a oração é um diálogo com o Pai, e é um reconhecimento
posso, mas Ele pode, Ele faz, e para Ele não há nada impossível. Eu entender que a minha dependência está nas mãos certas de quem tem todo o poder. Paulo, ele obedece, e pela obediência de Paulo, o Senhor lhe mostra em visões o que vai acontecer. Segundo ponto, eu entender o que a missionária disse aqui. Não fui chamado para ficar no comodismo. Porque quando o Senhor em visão fala com Ananias, ele entende: Saulo, eu bem vi falar. Ele está perseguindo a muitos cristãos. Ele pode me matar. Como eu vou até ele? Deus da guarda, já fez algumas visões. Ele está à tua espera. É um vaso muito importante para mim. A sua estadia hoje, convicta e certa na transformação feita pelo Espírito Santo, não é obra do acaso. Deus te trouxe das garras de Satanás para você ter uma certeza: você é um vaso muito importante para Deus. E verdade é que o inimigo das nossas almas, ele vai dia após dia perder essa peleja, porque aquele que é vaso, ele não fica no comodismo. Vaso que é vaso só tem uma preocupação: eu preciso me encher, eu preciso me encher da presença de Deus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque tem vidas, tem almas à minha espera. Paulo, enquanto ele esperava Ananias, eu começo a ver o chamado de Deus na vida de um homem que uma outra hora perseguia para se tornar perseguidor. O segundo ponto, ele nos mostra: não foi chamado para ficar no comodismo nenhum que estamos aqui. Há uma obra à nossa espera. Tem vidas lá fora à nossa espera. Nós não temos que esperar do pastor, esperar dos obreiros. Todos nós aqui fomos nos dado uma ordem. Marcos 16:15, Jesus ordenou: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Perceba que isto é uma ordenança de Deus, não é um pedido, é uma ordem. Pregue, 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 pregue. Enquanto você entender que você foi chamado para pregar, vidas serão salvas, vidas serão libertas. Só que é bem verdade que nós também sabemos que uns foram chamados para pregar para a igreja, outros para a missão, outros na escola, outros nos bairros, outros no trabalho. Cada um tem um chamado específico. Nenhum chamado é igual. Só que de fato há uma ordem: pregue a palavra. Essa ordem é expressa. E quando eu olho o nosso Senhor, Ele pega os seus discípulos, Ele sobe 45 quilômetros rio acima, até a terra do inimigo, até Cesareia de Filipe, pastor, apenas para fazer uma pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E eles vão dizer, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias. O interessante é que o Senhor vai dizer: mas vocês. Porque quando o Senhor afirma o que Ele quer saber, Ele diz a eles: mas vocês, quem diz? Porque o Senhor já estava no ramo. Este povo, ainda eles só me procuram pelo que eu posso oferecer. Este povo só me busca pelo que eu posso dar. Mas vocês não são chamados, vocês foram eleitos, vocês andam comigo, vocês caminham comigo, estão comigo o tempo todo. Quem eu sou para vocês, quem eu tenho revelado ser para vocês.
Espírito Santo vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: bem verdade é que o que te revelasse não foi carne nem sangue, mas o Espírito de meu Pai que estás no céu. E Deus diz: tu és Cefas. Cefas significa pedra pequena, cabe na mão de um homem. Jesus ele bate no peito e diz: sobre essa pedra. Aleluia. O salmista declara que Jesus ele é a pedra de sustentação. Paulo ele afirma que ele é a pedra que sustenta toda a igreja. Pedro ele vem afirmando que Jesus ele é a pedra de esquina angular. Perceba que a pedra que sustenta a igreja, ela tem um nome: Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele indaga agora e afirma a eles uma promessa: mas as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Igreja, perceba que Jesus ele delegou uma afirmação: as portas do inferno. Ele estava em Cesareia de Filipe, adoração a Baal, sacrifícios de crianças. Havia vários portais ali que eles matavam as crianças, e alguns tinham o nome: portal do inferno. O que Jesus ele estava mostrando, dizendo: o sacrifício é feito o sacrifício. A tentação e a atenção pelo sacrifício, ela é má, ela é maligna. O sacrifício é para que pessoas possam ser atingidas pela macumbaria, pela feitiçaria, por obras horrendas. Só que entenda bem, a porta é deles, o instrumento de defesa é deles. Quem está no ataque somos nós, não é eles. Eles podem até lançar o feitiço, eles podem até fazer obra, mas a obra deles não pega na igreja que está em santidade, na igreja que está enquadrada na palavra, na igreja que está firmada em Cristo Jesus. E ele ainda afirmou algo: e tu és Cefas, cabe na mão de um homem, e eu irei te lançar. E quando Jesus lança Pedro, na primeira mensagem, 3.000 almas se rendem ao Rei da Glória. Deus poderoso, aleluia. Ele nos deu, e Paulo afirma, e ele nos deu toda sabedoria. Toda sabedoria foi nos dada pelo Senhor. Deixa eu te dizer algo aqui essa noite. Muitas vezes somos nós que nos limitamos. Dizemos: eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei falar. Mas Paulo ele traz uma afirmação: toda sabedoria foi me dada pelo Senhor. É por isso que Paulo disse brilhantemente: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque ele estava mostrando: eu era fariseu, conhecedor das Escrituras, mas mesmo com tudo isso, eu não consegui ver que Jesus Cristo era o Messias aguardado. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, os seus olhos são desvendados todas as escamas de peixe, e verdadeiramente vê a glória de Deus. Nós vemos o céu por dentro, igreja. Nós não vemos pelo lado de fora, porque as escamas que estavam sobre os nossos olhos, elas foram desvendadas. E verdadeiramente a igreja de Cristo Jesus, ela vê o céu por dentro. E é por isso que verdadeiramente nós vivemos no poder, vivemos a unção, vivemos a virtude da graça de Deus. É por isso que o mundo diz que somos loucos. É por isso que o mundo diz que somos escandalosos. É porque conseguimos enxergar a glória de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita sobre a nossa vida nos proporciona entender não somente que o céu é a nossa morada e que breve estaremos lá, mas Ele já nos faz vivenciar o céu sobre a igreja. Ele já nos faz vivenciar o céu sobre essa casa. Quando Ananias entende que ele foi chamado não para ficar no comodismo e a fazer aquilo que a missionária já disse aqui: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é a minha vontade, mas é a soberania de Deus que prevalece sobre a minha vida. E agora ele se coloca e vai até Paulo. Ele impunha as mãos sobre Paulo.
E ele ora. E ele, antes de orar, ele vai dizer: e tu serás cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o homem e a mulher que tem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida não consegue se conter. Sabe por que o mundo debocha de nós pentecostais? É porque eles não entendem o que é o poder, não entendem o que é a unção, não entendem o que é ser tempo do Espírito Santo de Deus. Aquele que é cheio do Espírito não consegue se conter, pula, rodopeia, fala em línguas, e o mundo fica abismado, porque o poder de Deus sobre a nossa vida. Aquele que é cheio do Espírito, ele não consegue se conter, porque aonde o Espírito habita, a alegria, a festa, a regozijo, a cura, a libertação, a unção, o poder de Deus se manifesta verdadeiramente no meio dos seus filhos. Aleluia! Quando a escama de peixe cai nos olhos de Paulo, Paulo ele percebe que bem verdade que tudo que ele reputava ser ganho era perda. E agora verdadeiramente Paulo tinha nascido. O seu nascimento se deu naquele momento, porque bem verdade, Paulo conheceu de fato os céus andar. Porque o interessante é entender, pastor, que os fariseus eles surgem só no período que Deus silencia sobre a terra, no período interbíblico. Depois de Malaquias, os sacerdotes tinham, o sumo sacerdote tinha, mas os fariseus, os zelotes, eles não tinham. Só que quando os fariseus surgem, eles trazem uma doutrina bem aplicada, bíblica, melhor que a dos sacerdotes. É por isso que Jesus vai dizer: vivam como eles pregam, mas não vivam como eles vivem. Porque Jesus viu, a sua doutrina é boa, a sua mensagem é correta. Eles entenderam que há a ressurreição, que há a nova vida, coisa que os sacerdotes deste tempo todo, mais de 2000 anos, ainda não enxergaram, mas eles viram. Então a sua mensagem procede dos céus. Só que o que lhes falta? Lhes falta o Espírito para lhe convencer do pecado, porque o que nos convence do pecado ainda é o Espírito Santo de Deus, ainda é o Senhor Jesus Cristo. Pela nossa força, pelo nosso intelecto, seremos tombados pelo pecado, mas pelo Espírito Santo de Deus podemos dizer: eu sou a noiva do Cordeiro, eu permaneço imaculada à espera do meu noivo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. A noiva de Cristo Jesus permanece imaculada, porque o Espírito trouxe a redenção, trouxe a regeneração, trouxe a justificação e traz a santificação. Ele nos santifica todos os dias, para que nós não venhamos viver no pecado. É o Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé. Paulo, quando tem os seus olhos desvendados, se torna o leão dos apóstolos, o homem que passou por todos. E algo interessante, Paulo escreve à igreja da Galáxia, pastor, aos Gálatas: eu carrego as marcas de Cristo. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz: mais uma vez vos digo, regozijai no Senhor. Paulo, aprisionado, estava dizendo para ele: não vos entristeçais com o meu aprisionamento e com as chicotadas que levei, mas vos alegrai, porque eu sofri por amor do Evangelho. Porque bem verdade é que eu sofri por amor do meu Deus. Bem verdade é que ainda não se compara com o sofrimento que o meu Senhor sofreu para me dar a salvação, para me regenerar, para garantir a vida eterna para mim. E Paulo, entendendo isso, é por isso que ele entendeu que bem verdade
verdade é que vida com Deus é vida de renúncia, vida com Deus é vida de libertação, vida com Deus é vida em santidade, vida com Deus é vida pelo Espírito Santo. Feche seus olhos. Eu quero orar por você essa noite. Santo Espírito de Deus, a tua palavra foi apregoada aqui nessa noite. Pai, que com poder, com graça e unção, o Senhor venha visitar a cada coração que aqui se encontra. Que o Senhor venha tomar, Senhor Jesus, e direcionar a cada vida. Já foi orado aqui, já foi clamado e pedido, Senhor Jesus. Já foi até, Senhor Jesus, relatado pelo Senhor, através da vida do pastor. Toca na ferida. Toca, Senhor Jesus, naquilo que o Senhor tem para tratar com cada um de nós. O Senhor tocou em Paulo. O Senhor tocou sobre o seu orgulho, sobre o seu entendimento, para mostrar para ele que o seu orgulho lhe estava lhe afastando e tirando do reino dos céus. Eu te peço nessa hora, se for orgulho, toque. Se for pecado, toque. Se for falta de coragem, toque. Pai, que o teu Espírito Santo renova a força da tua igreja nessa noite. Traz renovo sobre a nossa vida. Traz batismo com o Espírito Santo. Traz poder, traz unção, traz virtude e autoridade sobre a tua noiva. Pai, que as vendas elas possam ser desvendadas e nós possamos ter um entendimento. É na obediência que nós vamos ser sensíveis à voz do Senhor. É na obediência que verdadeiramente será forjados homens e mulheres capacitados pelo teu Espírito Santo. Pai, que nós possamos nos atentar a viver a vida segundo a tua palavra. Pai, levanta-nos, dai-nos o entendimento que nós temos uma voz, que o Senhor delegou sobre a nossa vida, autoridade, sabedoria, unção e virtude, e que o Senhor já nos capacitou. Pai, tem homens aqui, tem mulheres aqui, Senhor Jesus, que clamam pelos seus entes queridos, e bem verdade é que o instrumento que o Senhor irá usar para a conversão deles está aqui essa noite. É a própria vida que clama por eles, é a própria vida que roga por eles. Pai, eu te peço, dá estratégia aos teus servos, dá estratégia às tuas servas, usa com autoridade, usa com poder, usa com unção, e o teu nome será glorificado. E eu agradeço não somente hoje, mas eternamente, em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória. Se você crê nessa palavra, aplauda mais forte, que é para Jesus. Aleluia, Jesus, glória. Palavra maravilhosa, direto do céu. Vou falar igual Jesus falou para Pedro, para o pastor. Quem te revelou isso não foi a carne, mas foi o Espírito. Palavra direto do céu, né? É a palavra que nos mantém de pé, firme e forte na presença do Senhor, né? Sempre abundantes, né? Fazendo a obra do Senhor com a constância, porque vivemos dias maus na terra, igreja. O mundo jaz no maligno, mas a igreja tem Jesus Cristo. Como foi falado na pregação, quem peleja pela igreja ainda é Jesus. A igreja tem um dono. Quem morreu pela igreja foi Jesus. Pastor é só mordomo de Cristo, mas a igreja tem um dono. O dono da igreja é Cristo Jesus. Ele está no nosso meio nesta noite. Assim como em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo de Deus, ele desce sobre a tua igreja nesta noite. Ele desce sobre a noiva, renovando, aleluia, a noiva nesta noite. A noiva que não falava em línguas vai voltar a falar. A noiva que estava travado vai ser
gente não consegue sentir isso? Porque a gente fica preocupado com quem está do nosso lado, de achar que é loucura, de achar que é meninice. Meninice é o meu Espírito Santo dentro da casa e não deixar ele me tomar. Oh, glórias! Oh, glória! O Espírito de Deus paira sobre a casa nesta noite. Oh, aleluia! Oh, glórias! Tem gente sendo renovado nesta noite. Quem não falava em línguas está voltando a falar. Quem não sentia essa presença faz tempo está voltando a sentir. Porque o Espírito gritou no meu ouvido que ele ia visitar pessoas nessa noite, que ele ia renovar pessoas nessa noite, que pessoas entraram aqui achando que não era digna mais de sentir a presença dele. E ele está tomando agora para te mostrar que você é digna sim, que você merece sim, que foi ele que morreu por você. Oh, glórias! Não tem nada nesse mundo que pague o preço de sentir a presença de Deus, irmão. É loucura para quem merece, é loucura para quem não gosta, é loucura para quem não sente, mas para nós é o poder de Deus, irmão. Porque se pudesse ficar a noite inteira sentindo isso que eu estou sentindo aqui em cima, eu ficava. Porque a droga não fazia sentir isso, a bebida não fazia sentir isso, o êxtase do pecado não fazia sentir isso, mas a glória de Deus, ela faz a gente sentir, aleluia, aquilo que só o Espírito Santo, aleluia, consegue colocar no nosso coração. Aleluias.
Deus é bom o tempo todo. Todo o tempo Deus é bom. Nós que somos ingratos, mas Ele é fiel para cumprir com as suas promessas na nossa vida. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar nesta noite? Só vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Estão todos firmes com Jesus? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do pastor. Em nome de Jesus, o ministério, a família. Uma honra conhecer o Senhor. A porta da igreja está aberta em nome de Jesus. Amém? Irmãos, amanhã tem ensaio dos varões, 7h30. Quinta-feira tem culto de ensino da palavra. Sexta-feira vai ter culto caseiro, viu, irmãos? Tem uma irmã nossa que está precisando de um culto na casa dela. E é nessa hora que a igreja entra. A Bíblia não fala que é bom que ande dois? Se um cair, o outro está ali para segurar as mãos. A irmã está fraca na fé e pediu um culto na casa dela. Nós vamos lá. Na casa da irmã Magsara. Vou colocar o endereço no grupo da igreja. Então, aqueles que puderem sexta-feira me acompanhar em nome de Jesus. O presbítero Fernando está na direção. Já está ciente, né, presbítero? Sexta-feira, 19h30, culto caseiro. Lá na casa da irmã Magsara. Eu vou colocar no grupo o endereço dela. Ela mora aqui perto da igreja, por aqui, né? Mora aqui para cima, aqui mesmo. Amém, igreja? Amém! Aqueles que puderem, eu conto com vocês em nome de Jesus. Amém? Amém. Os jovens, irmãos, eles estão fazendo uma cesta pro Dia das Mães, em prol do congresso deles e o retiro deles, né? E eles estão vendendo. Quem quiser abençoar a sua mãe ou dar para o seu filho abençoar a sua esposa, procura o jovem aqui, a liderança do jovem. Não é aquela cestona que você vai ver, não, irmão, mas é um algo de coração. É um algo que você vai comprar e você vai comprar de coração e você vai estar abençoando um grupo de jovens verdadeiros adoradores. Então não compre pensando que é um algo extraordinário. Compre pensando que você está abençoando a obra de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém! E foi tudo feito com amor e carinho pelas líderes, a diaconisa Cíntia, Ana Paula, o presbítero Tiago. Amém, irmãos? Amém. Tem mais algum recado? Terça-feira que vem é quem? Presbítero João, terça-feira que vem. A sábado vai ter já a primeira missão, né? A gente montou um grupo de missão na igreja que vai começar a evangelizar nas ruas. Então sábado é o primeiro dia dessa missão. Já sabe o destino, onde vai? Favela do Ródia, ali, em nome de Jesus. Já tem um grupo já formado aí, né? Em nome de Jesus. E Deus abençoe essa missão. Eu creio que almas vão ser alcançadas. Domingo é culto de missão. Domingo é culto de missão. Depois da escola bíblica a gente vai evangelizar também na rua. E à noite a missionária Daiane que vai estar ministrando, esposa do pastor Celestino. Irmãos, o pastor está ali vendendo bolacha, doce, salame, tá bom? Eu sei que vocês estão doidos para chegar sexta-feira para pagar eu, que é o 5º dia útil, né? Mas aquilo dali é pro mês que vem. Se Jesus voltar, vai em paz pro céu, tá kit. Mas se ele não voltar, dia 5 do mês que vem tá chegando a mensaginha lá em meu Pix, amém? Então passa ali, você que pode, abençoa também, semeia na vida do pastor em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos, um ótimo término de noite abençoado para todos. E quinta-feira eu espero vocês no culto de ensino da palavra. Amém? Presbítero Edmar, vem fazer essa oração em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Estenda a sua mão, feche os seus olhos, crendo que a palavra do Senhor tem o poder de restauração, renovação e libertação sobre a sua vida. Senhor, meu Deus e grandioso Pai. Pai, nós agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade, Pai, ao qual o Senhor nos confiou de estarmos aqui, Senhor, adorando e glorificando o Senhor que é digno de toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, que veio do céu para os nossos corações, que nós saímos daqui, Senhor, renovados, Pai, restaurados, Senhor, porque a Tua palavra tem o poder de libertar aquele que crê, em nome de Jesus. Assim eu
eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, e amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Levanta suas mãos para receber mais 3 bênçãos do céu. Bênção espiritual, igreja. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do amigo Espírito Santo estejam com todos os nossos familiares, não só hoje, mas para todos sempre. Digamos todos juntos: amém!